Estamos começando mais um programa Empresários Premium, aqui pela nossa Rede Nova TV. Você já sabe, nós estamos presentes em todas as cidades, em todos os estados do Brasil e ao vivo para 196 países do mundo, através das 5 maiores plataformas de streaming. Estamos pelo Roku, pelo Amazon, pela CX TV, Sou TV e também pela DirecTV. E nós já estamos entrando agora na 6ª plataforma. Nas próximas semanas estaremos também trazendo essa grande novidade para você. E também pelas operadoras de TV a cabo, Vivo, Claro, e também pela NET e pela multimídia. Então, você pode nos acompanhar tanto pela TV a cabo como pelas plataformas de streaming, como também pela internet, através do www.redenovatv.com, e ali você tem o espaço onde você vai assistir ao vivo a nossa programação. E vocês sabem que a cada programa nós trazemos um empresário, para lá de especial. E hoje nós estamos recebendo aqui o Arthur, ele que é o presidente, é um dos fundadores da Associação Semeadora. Tudo bem com você, Arthur? Tudo bem, Tamar. Muito obrigado pelo convite. Uma honra enorme estar aqui com você hoje. A honra é toda nossa em poder recebê-lo, porque o trabalho que você faz é um trabalho extraordinário. Eu gostaria de saber de você, Arthur, como foi que nasceu esta ideia de você, como um grande empresário que você é, você que vem do mercado financeiro, tem muitas coisas boas que nós vamos conversar aqui no decorrer desse programa, que você já fez e ainda continua fazendo. Como nasceu a ideia de você fundar uma associação como essa? Na verdade, surgiu numa conversa que tem normalmente lá em casa, 4 amigos. É muito comum ter essas confrarias, né, debates sobre o país, preocupações sobre a economia. E nesse debate, nós estávamos muito assustados e preocupados naquele momento em que houve a pandemia e parou o mundo. Tudo parou e eu costumo dizer que aquilo foi um coma induzido, colocar a economia num coma induzido. E aí, obviamente, sabíamos qual seria a dimensão, os impactos econômicos, né, na vida das pessoas. Era uma primeira preocupação. A segunda, na mesma reunião, discutimos também sobre a falta de patriotismo que as pessoas tinham no Brasil, de não entender o agronegócio, a sua terra, aquele sentimento que acontece muito, né, das elites exportarem os nossos filhos para estudar fora e não voltarem. Então era uma preocupação, essa dinâmica desses fatores nos levaram a dizer o seguinte: precisamos primeiro começar a alimentar o pessoal. Vai haver desemprego, vai haver fome, a gente sabia, entendia a dinâmica disso, e resolveu se juntar para alimentar as pessoas. Mas não basta alimentar, a gente tem que treinar as pessoas. Então a gente começou a preparar cursos técnicos para que elas conhecessem mais também sobre a terra, como alimentar a terra, cuidar da terra e entender o potencial que o Brasil tem, né, no agronegócio. O Brasil hoje é 40% do PIB e o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. Então é importante que o seu povo reconhecesse isso e tivesse não só acesso à comida, mas acesso a também cursos que preparassem o mercado de trabalho. E aí nasce a Associação Semeadora. Então, em outras palavras, vocês não querem dar a vara para pescar. Olha, você não quer dar o peixe, quer dar a vara para pescar, porque não adianta você simplesmente dar o alimento para a pessoa que realmente necessita, se você não a capacita para ela cuidar desta terra. Nós temos um grande território aqui no Brasil, não é verdade? Possuímos as maiores bacias de água, né, aqui do mundo, mas muitas pessoas ainda não sabem como cuidar da terra. Então, a associação de vocês não somente doa esse alimento, como ensina a pessoa a cuidar e a lavrar a terra. É isso mesmo? Exatamente. E para complementar essa visão, a gente dá o alimento, né, dá o peixe,
dá a vara, mas pesca junto. É uma caminhada de todos em conjunto, porque não basta também só dar o curso técnico e dizer, ó, agora você está preparado. A gente entende que tem uma dinâmica, né, para que ela vá se integrando nesse mercado de trabalho. Vocês veem como isso é importante? Não somente dar o peixe, dar a vara, mas pesca junto, né? Exato. Porque está ali do lado, qualquer dúvida vai e se orienta ali. A associação de vocês fica onde? Fica aqui em São Paulo, sua sede principal? Fica em São Paulo, no bairro de Pinheiros. No bairro de Pinheiros. Essa associação, gente, é uma associação extraordinária. Nós temos lá vários amigos, né? Temos o Yamacita, que é um grande amigo meu, que também compõe. Ela é composta de empresários, de pessoas bem-sucedidas que ajudam, né? Reverte um pouco dos seus recursos, reverte um pouco do seu tempo para ensinar essas outras pessoas, Arthur? Sim, são empresários, né, como disse, preocupados, apaixonados pelo Brasil, são todos, né, bem patriotas e que sim, eles fazem doações, né, e nós arrecadamos e também pensamos juntos quais são os melhores modelos de cursos, como a gente pode, né, facilitar a entrada no mercado de trabalho, no ramo do agronegócio e ter uma extensão ampla. Apesar de ser aqui em São Paulo, a nossa situação não se restringe a São Paulo. Fizemos já trabalhos no Rio de Janeiro, em Belém, então atua do Sudeste até o Norte do Brasil na doação de alimentos e na preparação de cursos. Que maravilha! Nós precisamos de pessoas como o Arthur, nós precisamos de mais Arthurs por aí, tá? E se você quiser fazer parte da semeadora, né, da associação, nós vamos passar o contato aqui no decorrer desse programa e você, que é um empresário aí que queira fazer parte, você vai ser convidado. Vai ser não, já está sendo convidado. Nós precisamos de gente que ame o Brasil e queira ver esse país para cima, né, Arthur? Isso, até porque o empresário, a gente pensa que o empresário ele vai estar só do lado da doação, né? Ele pode estar pedindo, por exemplo, uma contribuição para que a gente possa treinar a equipe dele ou entender melhor, né, o problema que ele tem no agronegócio. Então ele pode até contar conosco para que a gente possa atuar, né, junto à equipe, as pessoas que ele tem também. Então ele pode estar nos dois lados dessa equação. Não, com toda certeza. E vocês também, parece que vocês dão palestras, vocês visitam igrejas, visitam Lions, visitam associações, entidades, né? E ali vocês mostram realmente o que é a Associação Semeadora. Me fale um pouquinho sobre essas palestras, esse trabalho bonito que vocês fazem. Então, uma dos objetivos da semeadora é formar semeadores. Então, a gente não quer apenas ser um epicentro, um lugar onde dali tudo vá se ampliando. Não, a gente quer produzir conhecimento e que aquela pessoa que recebeu a semente possa também ser uma semeadora. Isso implica em quê? Que a gente tenha palestras, né? Não só na questão do agronegócio, mas, por exemplo, educação. Educação é um problema seríssimo no Brasil e isso impacta, ele é impactado e impacta também o agronegócio. Por quê? Porque, por exemplo, se você não se alimentar bem, a gente sabe que se uma criança não receber a proteína até uma idade certa, ela não terá todas as suas sinapses cerebrais feitas. Então, ela por exemplo, pode ser, como diz a mãe, né? Ela não é boa em matemática. Não, ela não teve culpa de não ser boa ou ruim em matemática, o fato é que ela não conseguiu receber todos os nutrientes necessários. Então, a gente vai mostrando a correlação entre a boa alimentação, a correta alimentação, o que é se alimentar bem, né, para alimentar a máquina, dar energia para a máquina, que é o corpo, mas também o seu impacto na educação. E tem histórias interessantíssimas que passam pela alimentação, mas estão na educação. Por exemplo, eu me lembro que, certa vez, numa sala de aula, tinha uma criança que era considerada hiperativa. E todo mundo ali, ela não para, e tentaram levar para médicos, talvez tratar com medicamentos, até que um dia, quem resolveu a questão rapidamente foi uma nutricionista. Por quê? Ela entendeu qual era a alimentação da criança e ela viu que a criança consumia muito açúcar de manhã. Então ela tinha aquele famoso pico de açúcar, então ela chegava na aula cheia de energia, só que naquele momento ela tinha que estar sentada, concentrada. Então era uma alimentação que não estava correlacionada com a atividade daquele momento. Então você está dando muita energia no momento que ela tem que ter concentração. Então, são pequenas mudanças, mas que fazem todo o efeito no dia a dia da criança e também do trabalhador, quando está lá tendo que estudar, tendo que aprender, está no seu dia a dia, né? Eu fico imaginando
como a alimentação é importante na vida. E eu vejo isso pela minha própria vida. E eu conto isso aqui no meu livro, O Menino Limoeiro, porque eu passei muita fome quando eu era criança. Eu vim comer o primeiro pedaço de carne quando eu tinha 5 anos de idade. A minha alimentação, Arthur, foi à base de cuscuz de xerém de milho. Você aí em casa nem sabe o que é o xerém de milho, né? Você pega o milho, tira os sais, os minerais, tudo os nutrientes, o que sobra é o xerém de milho, aquilo que a gente dá para as galinhas comerem. Minha mãe pegava aquilo ali, não tínhamos dinheiro para comprarmos uma mistura, né? A minha mãe ia no açougue e pedia aquele pedaço de osso que a gente dá para cachorro roer. Minha mãe misturava o cuscuz de xerém de milho junto com o osso para dar o saborzinho, e essa foi a minha base de alimentação. E eu fico imaginando, eu cheguei onde cheguei hoje, e a sabedoria, que é um dom divino, porque a gente não encontra sabedoria em escola, nem faculdade, nem nos livros. A sabedoria é um dom divino. Deus me deu essa sabedoria, e eu fico imaginando onde eu teria chegado se eu tivesse tido uma boa alimentação, né? Estaria hoje voando muito mais ainda. Mas com as coisas difíceis da vida, com as dificuldades, é que nós aprendemos a ser verdadeiros homens aqui nessa terra, né? É na dificuldade, é no sofrimento, às vezes nas lágrimas, que a gente aprende a ser um homem de verdade. Eu não sei se eu seria o mesmo homem se não tivesse passado por toda esse caminho cheio de espinhos, cheio de pedras, e tudo isso é contado aqui no meu livro. Vocês vão ver como que um menino que vendia limão, né? Como que o menino que vendia limão chegou onde eu cheguei, ser CEO da Rede Nova TV e também trabalhar com um dos homens mais importantes desse país, que é o senhor Silvio Santos. Ele fez o prefácio desse livro. Aqui conta toda a minha história, toda a minha trajetória, e vocês vão ver que realmente é uma história muito bonita de vida. Você não vai responder agora, Arthur, você vai responder isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque o Arthur tem uma surpresa muito grande para falar para vocês sobre a Associação Semeadora. Fique por aí, nós já voltamos. Estamos de volta aqui com o programa Empresários Premium pela Rede Nova TV. E hoje nós estamos conversando aqui com o Arthur, ele que é o fundador e o atual presidente da Associação Semeadora. E eu perguntava antes do intervalo, Arthur, para você, quais são as novidades? Parece que vocês vão alimentar aí a milhares de pessoas. Me conta essa novidade aí. Essa foi uma novidade muito emocionante e fantástica ao mesmo tempo, porque nós sempre tivemos a visão que esse país é feito de semeadores de verdade, gente que doa para colher em outras gerações, né, lá na frente, sem perceber exatamente o fruto daquilo naquele momento. E ontem nós fizemos uma ação no Instagram, a gente falou, olha, vamos fazer uma ação, vamos dizer o seguinte, botar um post, para cada um compartilhamento, a gente vai doar um prato de comida. E nós tivemos, em 24 horas, 35 mil compartilhamentos. E no meio do dia, a gente falou, não vamos fazer um, não. Vamos doar 2. Para cada um compartilhamento, nós vamos dobrar.
né? Vamos virar 2. Então, no final de 24 horas, nós tivemos esse número que foi impressionante, 35 mil, e que nos levará a alimentar aqui no estado de São Paulo 70 mil pessoas. Então, nós vamos fazer uma campanha agora para achar, né, instituições, porque nós não conseguimos sozinhos, né, mas iremos distribuir com outras 70 mil pessoas. E isso foi fantástico, não só pelo resultado, mas porque a gente viu que aquela premissa de que esse é um país de semeadores é verdade. Todos somos semeadores. É verdade, Arthur. E a gente vê, né, apesar do problema que nós estamos vivendo, enfrentando aqui no nosso país devido à pandemia, não é? Tem muita pessoa, mesmo aqui no Brasil, passando fome. Né? Muitas vezes a gente fica imaginando lá na África, lá na Etiópia, mas aqui no Brasil tem pessoas necessitadas, irmãos nossos de sangue, e eu fico, assim, muito orgulhoso de conhecer pessoas como você, pessoas como o Yamacita, não é? Pessoas que fazem parte da sua associação, que estão preocupadas com as pessoas brasileiras aqui. Né? Eu gostaria de saber de você, Arthur, se essa alimentação que você vai dar são pratos de comida, são cesta básica. Me explica um pouquinho melhor como que vocês vão alimentar 70 mil pessoas. Nós começamos, as primeiras ações nossas foram com cesta básica. Mas agora a gente tem uma nutricionista que está preparando um prato específico e aí nós vamos comprar os alimentos balanceados, né, com a nutricionista, com essa visão, né, da correta alimentação e do corpo, e aí nós vamos preparar os alimentos e vamos doar para algumas instituições. A doação mínima será de 1.000 pratos, então iremos fazer aí aproximadamente 70 grandes ações, né, com 1.000 pratos de comida e feitos de forma balanceada, pensada e estudada e principalmente com muito, muito amor. Isso é o mais importante de tudo, né? A maior cozinheira, né? O melhor sabor é o amor. É o melhor ingrediente que a gente coloca dentro da comida, e isso vocês têm de sobra, né? E isso é muito bacana, porque vocês estão cumprindo a lei de Cristo, né? Do amor ao próximo. Porque não adianta você amar a si mesmo se você não amar o seu próximo. E a Associação Semeadora está amando o próximo. Vocês estão cumprindo a lei de Cristo. E o que mais me deixa mais feliz, que além da alimentação, vocês também estão levando cultura, ensinamento para as pessoas, cursos profissionalizantes, né? Então, vocês estão dando tudo que realmente as pessoas precisam. O alimento, para a pessoa ter uma saúde adequada, e depois o conhecimento, o ensinamento, o estudo, e aí só vai faltar a oportunidade que, com toda certeza, Deus vai colocar na vida dessas pessoas. Arthur, eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre esses cursos profissionalizantes que vocês mandam aí para os jovens, principalmente para os jovens, né? Porque nós sabemos que os jovens e as crianças é o futuro do nosso país. E você me impactou através de uma frase de efeito que você me falou, que vocês não estão preocupados tanto para esse momento aqui, mas quem sabe para os meus filhos, para os meus netos, para os nossos netos, bisnetos, né? Vocês estão se preocupando com um Brasil melhor. Me fale um pouquinho sobre esses cursos. Claro, então, nessas andanças, nesse caminhar, né, distribuindo alimentos e conhecendo o povo brasileiro, estando junto, o que a gente percebe? Que a questão da alimentação é grave, é gravíssima, mas também é a questão da educação. Às vezes a gente pensa no curso técnico, mas a realidade é que o nosso sistema educacional, nas últimas décadas, perdeu gerações e gerações de jovens por uma educação que quando ele não teve acesso, ele até teve acesso, mas era deficitária. Então era necessário refazer esse sistema educacional. A gente olha com muita preocupação isso, a gente vê a realidade, né? Eu costumo dizer que o Brasil sofreu um holocausto educacional. Nós perdemos milhões de jovens, de talentos, por um mau sistema educacional, por um sistema que é perverso, que não dá o acesso à educação, quando dá é de má qualidade, não ensina. Nós temos milhões de analfabetos funcionais e isso impacta, sabe aonde, Tamar? Nos cursos técnicos. Porque às vezes você quer ensinar um marceneiro, você quer ensinar um jovem a se formar como eletricista, você quer dar algumas oportunidades, mas ele não tem o conhecimento básico, fundamental de matemática e português. Então, às vezes, ele não consegue ler uma instrução de um equipamento. Às vezes a gente faz um esforço como empresário, vou trazer um grande equipamento, né? Investir numa indústria.
mas nós temos um problema de mão de obra. E não é no curso profissionalizante. A percepção que nós temos é que acaba sendo fundamental. Então, a gente tem levado cursos, sim, mas tem se dedicado a entender a profundeza do descaso da educação no Brasil, a profundeza do descaso da má alimentação no Brasil, para ter soluções concretas sobre isso. Esse é o grande momento em que esse grupo de empresários cristãos, somos cristãos, né? Está aí na semeadora, está pensando no próximo e realmente em gerações futuras. Porque se nós não agirmos agora para entender o tamanho desse fosso estrutural que temos na alimentação e na educação, o Brasil terá um futuro sombrio em alguns segmentos, infelizmente. Mas nós estamos aqui como resistência, semeando esperança e amor. Que maravilha! Como é gostoso a gente ouvir essas palavras. Isso me remete a muitos anos atrás, quando eu era criança, a minha mãe tinha conta no Bradesco e quando vinha o extrato dela, fora do envelope, vinha uma frase. E eu lia sempre essa frase antes de entregar para a minha mãe, que o carteiro me entregava. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Então, é isso que a Associação Semeadora está fazendo, educando as crianças para a gente ter um Brasil melhor. O Brasil só vai para frente com a educação. E para a gente ter essa educação, é necessário nós educarmos as crianças desde pequenininho, né? É melhor a gente levar a criança para uma escola do que ter que buscar um filho lá na delegacia ou, quem sabe, no presídio, né? Então, muitas vezes, os pais querem dar esta educação para os filhos, mas ela não tem condição, né? Por quê? Porque os nossos governantes, muitas vezes, não dão uma educação adequada de nível para as nossas crianças. E é por isso que nasceu a Associação Semeadora, porque vocês estão semeando amor, vocês estão semeando cultura, ensinamento, ensinos bíblicos, coisas de Deus. É isso que me deixa muito feliz, viu, Arthur? Eu estou aqui assim, sabe, muito feliz em estar te entrevistando e quero abrir o espaço aqui da nossa televisão, da Rede Nova TV, para os seus projetos, tanto de alimento, para pedir as coisas, como para oferecer também, porque a semeadora não está aqui para pedir nada, ela está aqui para oferecer. E nós nos colocamos aqui à inteira disposição de vocês para os seus projetos, viu, Arthur? Muito obrigado, Tamar. Nós viemos aqui para servir. Eu digo sempre que quando a gente fala sobre as estruturas, né, empresariais, a gente tem que pensar não sobre liderança, mas quem foi, né, o maior servidor da história. E temos que usar ele como exemplo, que é o nosso Senhor Jesus. Então, servir é a função de cada um. Então, conte conosco também para servir a vocês, servir aos espectadores, a todos que precisarem de ajuda. Que maravilha! E a Bíblia diz que aquele que não serve para servir, não serve para viver, né? Exato. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. E como você disse, quem quer ser maior no reino dos céus, que sirva, né? E nós vemos que na humildade de Jesus Cristo, ele sendo o Filho de Deus, ele lavou os pés dos seus discípulos, o maior símbolo de humildade e de servidão. Ele serviu ao ser humano, ele trouxe amor, e é isso que a Associação Semeadora, juntamente com todos os seus integrantes, estão fazendo aqui no Brasil, né? Não somente aqui em São Paulo, como também em todos e outros vários estados do Brasil. Agora, vocês não ajudam e não orientam somente crianças e jovens, adultos também, não é? Adultos também. O nosso foco, inclusive, é alertar sobre os problemas educacionais, é apresentar cursos, né? Curso das ideias, porque a gente tem o pressuposto de que o trabalho ele é basicamente manual, né? Então, quando a gente fala, vou te ensinar um trabalho manual. O manual é importante, mas também você ter uma capacidade, né, de entendimento de onde vêm as ideias, como você pode ter ideias, né, como elas surgem, começar a aumentar a sua capacidade cognitiva é importante. Então, a gente tem feito esse trabalho com adultos, sim. Temos feito palestras em várias instituições no Brasil, inclusive em igrejas, e até interessante e triste ao mesmo tempo. Por quê? Porque as igrejas hoje estão presentes onde o Estado não está.
Então, quando você vai muito nos grotões, você vai no interior, você vai nas periferias, ali não tem mais Estado. Então, a gente conta com o apoio das igrejas, porque elas estão onde o Estado não está, numa zona que simplesmente o Estado já negligenciou. Então, a gente tem atuado fazendo palestras sobre educação, sobre saúde, os ciclos da pandemia, o problema educacional brasileiro, como é que você pode se relacionar com seu filho, entender a estrutura da família hoje, né? Como essa estrutura ela foi se perdendo e qual o impacto disso na educação, qual o impacto disso na alimentação, na escolha de vida, no modo de vida. Então, isso a gente tem feito para todas as idades e para todos os públicos. Eu gostaria agora, Arthur, para a gente encerrar aqui o nosso programa, que você olhasse para a nossa câmera, né? E você fizesse aí um pedido, né? Para as pessoas que quisessem ou que quiserem, né? Participar da sua associação, para elas terem mais informações. Gostaria também que você deixasse aqui o contato para as pessoas conhecerem um pouco melhor. E, principalmente, chame as pessoas, os empresários, porque a hora dessa tem milhares de empresários no Brasil e no mundo nos assistindo. Chama esse povo para vir fazer parte e transformar esse nosso Brasil. Bom, eu queria pedir que, então, nos seguissem no @Associação Semeadora, no Instagram, né? Curta lá os nossos posts, ore por nós, dê ideias, nós estamos lá para servir. Todos vocês ganharam um grupo grande de estagiários, somos nós. Nos usem para servir. Esse é o meu pedido. Bem, quero agradecer ao Arthur e agradecer a você, amigo telespectador, que acompanhou essa breve entrevista. 30 minutos passou tão rápido que, olha, eu nem vi, nem percebi, o meu diretor já está me avisando lá que eu tenho que encerrar. Eu agradeço a você, que Deus possa te abençoar e que você possa ser um semeador do bem. Vamos fazer uma corrente do amor, uma corrente do bem e vamos tornar o nosso Brasil um país melhor. Nós voltamos na próxima semana. Fique com Deus.